Boa tarde a todas e todos. Tá bom. É um prazer estar aqui e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia em gerontologia. E para mim foi solicitado trazer um ponto de discussão. Eu vou só marcar o tempo aqui para não ultrapassar. E aí eu coloquei o seguinte: vamos olhar um pouquinho os nossos saberes e práticas para saber se de fato nós estamos no caminho certo ou se nós temos que fazer algum acerto da nossa trajetória. Vamos lá. É o vermelho. Tá. Então, a primeira pergunta é a seguinte: por que nós temos que entender sobre gerontologia? Eu começo, então, com essa tabela, que ela mostra para nós o seguinte: quais são as chances de óbito para idosos que moram no município de São Paulo? Então, aqui nós temos informações já conhecidas sobre causas de mortalidade, então, a idade avançada, o sexo, uma doença em si, algum sinal, algum sintoma. E aqui embaixo aparece um termo chamado atividade de vida diária. Então, para a gente pensar por que é importante estudar geronto. Essa é uma pergunta que eu convido vocês a tentar explicar isso até o final da fala de hoje. E a outra pergunta é como nós conseguimos atender às expectativas de cada pessoa idosa. Então, são duas perguntas que eu espero que nós consigamos responder no final dessa fala de hoje. Então, nossos tópicos serão falar um pouquinho sobre epidemiologia, o olhar da geriatria e da gerontologia, um pouquinho sobre os modelos de atenção e serviços, as práticas nossas em gerontologia, as mudanças necessárias e os desafios futuros. Um pouquinho sobre a epidemiologia. Então, o Brasil está demorando para realmente entender a importância de se pensar a gerontologia. Eu trago para vocês aqui um gráfico da PNAD mostrando, de 2004 até 2015, a mudança da composição da nossa sociedade. E o que eu quero chamar a atenção é que o aumento da população idosa ela vem se acelerando, enquanto que a população mais jovem vem desacelerando. Isso é importante para a gente pensar os nossos modelos de assistência. Eu também posso pensar numa forma de envelhecimento olhando na perspectiva de sexo, né? Uma leitura analítica de gênero, também na qual a gente percebe, e muitos de vocês já sabem, o quanto o processo de envelhecimento é um processo de feminização, ou seja, há mais mulheres envelhecendo do que homens. Isso é um ponto importante para a gente pensar o que nós podemos fazer para as mulheres que estão envelhecendo, mas também ficar muito atento em como trazer os homens para que eles possam envelhecer. Eu posso também fazer uma outra leitura do envelhecimento, numa perspectiva de racial, na qual eu vejo que, quando a pessoa se autodeclara branca, ela parece que tem uma forma de envelhecimento muito mais efetiva, diferentemente daquelas pessoas que se autodeclararam pardas e pretas, onde eu vejo uma base muito mais alargada. Ou seja, no nosso país, a gente pode falar de duas formas de envelhecimento. Uma que acontece na perspectiva racial e uma outra que está acontecendo. Eu também posso falar do envelhecimento de uma perspectiva de território, ou seja, dependendo do local onde eu moro, eu posso ou não envelhecer. Essa aqui é uma pesquisa que eu fiz junto com um geógrafo, e todos os bairros periféricos, Zona Norte, Leste e Sul, nenhum desses bairros as pessoas morrem, né, na grande maioria, numa média, acima dos 60 anos. E, em contrapartida, aqueles bairros mais centrais, as pessoas já passaram dos 60 anos e estão beirando os 80 anos. Ou seja, falar do envelhecimento no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é algo muito particular. E isso demanda que a gente pense diferente. Então, vejam só, o que eu quero que nós começamos a pensar ou repensar é como é que nós estamos tendo um olhar diferenciado para os diversos grupos sociais. Então, se eu olhar
na perspectiva de grupos sociais, na base de gênero, de idade, classe social e outros, eu posso ter vários grupos sociais de idosos, uma mulher idosa e pobre, um homem idoso e rico, uma mulher idosa de classe média, e com as mais outras composições possíveis, e perceber que, para além dessa diversidade, alguns grupos sociais vão ter também desigualdades entre si. E aí a demanda da fisioterapia também precisará ser diferente. E quando falar de geriatria e quando falar de gerontologia? O olhar da geriatria é um olhar mais focado para as questões clínicas. Então, aqui eu trago, só para título de exemplo, várias formas de evolução das diversas doenças. Várias formas de evolução das doenças. Mas eu não estou apertando. Você pode voltar para mim, por favor? Aí. Então, aqui eu vejo doenças que têm uma evolução mais rápida, doenças que demoram um pouco mais, mas vão a óbito, e doenças que não vão gerar o óbito, mas geram muito sofrimento, muito desgaste, muita incapacidade para a pessoa. Aqui eu estou falando, em particular, das doenças crônicas, em particular, aqui eu falo das doenças cardiovasculares. Então, esse é o olhar mais da geriatria. Ao passo que o olhar da gerontologia é um... Por favor, gente, vamos só um minutinho aqui. Pode passar? Isso. Ao passo que o olhar da gerontologia é um olhar um pouco mais ampliado, é um olhar que vai estudar o processo do envelhecimento. Então, aqui vocês podem ver que fatores determinantes de mortalidade, para além daquelas condições que nós já conhecemos, que têm a ver com condições clínicas, eu posso falar, por exemplo, sobre o analfabetismo, sobre a educação em saúde, sobre percepções de discriminação, sobre pertencimento a alguns grupos étnicos, sobre morar em casas de baixa condição, né, favela, com pouco saneamento básico. Isso é um pouco falar de gerontologia. Além disso, eu tenho que lembrar que falar de envelhecimento não é pensar só nas questões de saúde, de doença. Falar de doença não é um bom indicador para pensar se a condição de saúde do idoso está boa ou não. A gente usa vários indicadores, e um dos mais potentes é o de capacidade funcional. E aí a gente pode olhar nessa perspectiva. O idoso pode ser, ou a idosa pode ser aquela pessoa que faz tudo, e tem atividades que ela até pensa em melhorar o seu desempenho, correr, ela pode pensar ainda em ter planos de casar, de construir uma empresa, de fazer uma faculdade. Esses são os idosos que estão no topo dessa escada. E aí eu vou descendo até chegar naquele idoso que tem muita dificuldade. Então, todos os programas precisam ser orientados nessa perspectiva, ou seja, quanto mais eu consigo manter os idosos nesse topo dessa escada de funcionalidade. E aí há várias formas de mensuração. Então, eu posso ver, né, as atividades instrumentais, existem atividades avançadas, ou seja, hoje o idoso vive muito bem, então ele consegue até ter perspectivas maiores. E o que nos preocupa... Pode voltar, por favor? Volta mais um. Isso. E o que nos preocupa é quando algum evento muito importante ocorre e aí ele desce vários degraus. Por exemplo, as quedas, por exemplo, uma internação. Então, isso são fatores preocupantes que nós temos que nos preocupar. E aí existe também a questão das síndromes geriátricas e do envelhecimento ativo. Então, hoje, várias doenças podem gerar alguma dessas síndromes geriátricas, como instabilidade postural, déficit cognitivo, incontinência urinária. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O que está acontecendo? Eu não estou mexendo aqui, está mudando aqui, ó. Então, por favor. Eu quero chamar a atenção para duas novas síndromes, que é a incapacidade comunicativa e a insuficiência familiar.
que tem a ver bastante com essa mudança que nós temos, né? Então, hoje a gente percebe que as famílias estão menores, então é bem provável que esses idosos não tenham tantas condições, né, tanto apoio social para lidar com as suas condições de saúde, doença e cuidados. Eu quero também levar vocês a pensar nesses 3 eixos: como eu posso promover saúde, como eu posso ofertar cuidado e como eu posso reduzir as doenças. E nós temos também uma proposta que em alguns locais funcionam, e em muitos locais do Brasil também funcionam, que é o envelhecimento ativo, que tem esses pilares da saúde, da aprendizagem ao longo da vida, da participação e das diversas formas de segurança. Então, para além da incapacidade das condições de capacidade funcional, para além das síndromes geriátricas, eu posso pensar também na mortalidade, na fragilidade, que é um fenótipo bem importante para a gente conhecer, a autopercepção de saúde, a qualidade de vida. Tudo isso nos ajuda a entender melhor a condição de saúde das pessoas idosas. Então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Por que é importante que nós estudemos a gerontologia? Aqui eu vejo, por exemplo, que o risco para o óbito ele é maior se a pessoa tem não só a doença, tá? Mas se ela tem algum sintoma preocupante e se ela tem dificuldade para ir ao banheiro. Ou seja, um idoso com dificuldade para ir ao banheiro é muito mais perigoso dele ir ao óbito se ele tem uma doença cardíaca. Daí a importância de sabermos um pouco mais sobre gerontologia. Então, tudo que eu falei para vocês agora sobre gerontologia ajuda a entender que nós temos uma curva normal de envelhecimento, mas quando vários fatores sociais estão presentes e negativamente, eu posso acelerar a presença de incapacidades funcionais. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre esses modelos de atenção e serviços. Aqui é só para retomar para vocês o que nós conhecemos como prevenção primária, secundária e terciária, para a gente agora entrar no assunto que é falar dos modelos. O professor Renato Veras foi um dos pioneiros de trazer o assunto de geriatria e gerontologia para o Brasil. Ele tem uma frase muito interessante que ele fala que é difícil a gente fazer, né, usando os modelos tradicionais de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação para a população idosa, né? E a gente vai entender um pouquinho isso. Em 2016, ele traz um modelo bem interessante, no qual ele cria 5 momentos de atenção para a pessoa idosa, e esses momentos são interessantes porque ou eles trazem uma complexidade da assistência, ou ele fala um pouco sobre os custos com essa assistência. Mas o importante para nós aqui é saber que nesses 3 momentos são momentos importantes nos quais a intervenção da fisioterapia pode ser muito importante, reduzindo as incapacidades funcionais. Quando eu vou para os outros estágios, eu consigo sim trazer redução, mas a um custo muito alto, nem sempre com uma possibilidade tão grande de alguns serviços e com risco maior de óbito ou de muita dependência. Pode passar? Mais uma. E mais uma. E o que nós temos hoje em dia? Hoje em dia nós temos, então, um serviço focado que a atenção primária ainda está mais para o serviço público. Nós temos ainda um foco dessa assistência ao idoso muito mais no nível assistencial, que é o nível secundário, e nós temos ainda serviços que têm a lógica de atender pessoas jovens e doenças agudas. Então, aí fica sempre uma questão de tentar acertar as formas de intervenção com as pessoas idosas. Então, é isso que o Renato Veras tenta propor, né? Que não dá para fazer essa transição. E aí fica para nós aqui uma reflexão de como nós estamos hoje em dia. Então, hoje nós temos o SUS, que ele tem a sua importância por meio do NASF, por exemplo, que faz uma atenção primária muito interessante, com a intervenção, com a presença do fisioterapeuta. O SUS tem uma capilaridade de serviços, né? Permite essa integralidade de serviços. Por outro lado, tem uma heterogeneidade de público e de demandas de saúde. O setor privado, que muitos de nós já conhecemos, agora a gente observa que algumas empresas começam a, de fato, entender a importância de falar, de ter programas para essa população idosa.
Por outro lado, a gente percebe ainda, né, uma prática nossa muito focada nas especialidades, né? Então, como é difícil entre nós fazermos os encaminhamentos, como também os médicos fazerem os encaminhamentos entre geriatra e outras áreas de atuação. E o terceiro setor surge como uma possibilidade, porque, vejam, será que esse terceiro setor vai ser uma ponte para o serviço público e privado? Vai ser também a possibilidade de inovações, e nós já temos algumas experiências falando sobre isso, mas é também uma forma, e isso é importante pontuar hoje em dia, de contenção de gastos com recursos humanos. Então, falar do envelhecimento hoje é fundamental que a gente faça essa conjuntura de que esses três níveis precisam estar trabalhando conjuntamente. E as nossas práticas? Só um minutinho. Eu vou agora passar um vídeo para vocês, e esse vídeo começa... eu começo perguntando a vocês de que forma nós estamos tendo os critérios nossos, né, de cinesioterapia, de carga, de repetição, de objetivos como flexibilidade, alongamento, coordenação. É uma proposta ousada, mas eu acho que a gente pode pensar que isso é muito possível. Enquanto vai passando o vídeo, eu vou falando com vocês, tá? E essa aqui é uma intervenção feita para pacientes com Parkinson, de um artigo da Physical Therapy, ou seja, é algo que a gente pode pensar como uma intervenção efetiva para as pessoas idosas. Então vamos tentar olhar para esse vídeo e imaginar que objetivos estão sendo alcançados com essa prática. Tudo bem? Pode passar? Isso. Então, vamos começar agora a rever as nossas práticas e ter um olhar diferente. Aqui eu trago um outro estudo que investigou idosos do município de São Paulo, e aqui tem um gráfico mostrando a sobrevida dos idosos e o quanto ela está associada com o uso de mais medicamentos. Então, a minha questão aqui é como nós podemos, e nós sabemos disso,
com a intervenção da fisioterapia, fazer uma redução do uso de fármacos e, consequentemente, alterar a sobrevida das pessoas idosas. Também pensar que nos critérios de fragilidade que nós conhecemos e o quanto ela está associada com desfechos ruins para a pessoa idosa, aqui os autores colocaram a queda, também a importância da fisioterapia. Então, nas questões das práticas, o que eu quero chamar a atenção de todos nós é para que a gente consiga, de fato, entender quais são os critérios adequados, pensando em fortalecimento, condicionamento físico, recomendação de pilates, recomendação de RPG, ou seja, eu posso muito bem fazer o uso das nossas técnicas tradicionais, mas com enfoque dentro daquilo que cada idoso precisa. Dependendo da doença, do momento, da gravidade e do acúmulo de incapacidades funcionais. Também falar sobre o uso da realidade virtual, o uso de jogos como videogame. Vamos considerar também que, para além de uma condição de incapacidade ou de uma doença presente, há também, em muitos idosos, a questão do sedentarismo e o quanto isso dificulta na recuperação de uma função. Há os estereótipos, né? Então, nada de ir um pouquinho, devagarzinho. Não, o idoso precisa, sim, de muito exercício, muitas vezes até na potência. Né? Um levantar e sentar, por exemplo, não é devagarzinho, não é pensando em resistência muscular, é potência. Né? Quando recomendar o aeróbico ou fortalecimento, a importância de exercícios funcionais, porque ele vai fazer um recrutamento maior de unidades motoras, e a gente sabe o quanto isso é importante para o envelhecimento e para algumas condições clínicas, e também, né, isso pode ser um diferencial para as pessoas idosas, os exercícios que vão contemplar a carga cognitiva ou a dupla tarefa motora, porque, com o passar do tempo e algumas doenças, alguns automatismos podem serem perdidos nas pessoas idosas. Que mudanças são necessárias? Estou caminhando para o final da palestra já, tá bom? Bom, como sugestão, né, e seria interessante se nós tivéssemos um tempo seguinte para fazer um debate, né, não quero ser dono da verdade aqui, mas, como sugestão, eu coloco a ampliação da atenção primária, tanto no setor público quanto no privado, que a gente começa já a ver os movimentos das empresas fazerem isso, que nós tenhamos a expansão do serviço de reabilitação e contratação de profissionais em todos os distritos do município, em todos os bairros. Aqui, né, acho que esse encontro merece, então, esse ponto, porque como seria a nossa condição se todos os NASs tivessem, de fato, o número necessário de fisioterapeutas e se as unidades básicas de saúde também tivessem o número adequado de fisioterapeutas? Né? Quer dizer, nós teríamos uma cobertura e qualidade muito maior e uma grande empregabilidade de todos nós. E também o maior reconhecimento dessa área, né? Geriatria e gerontologia são áreas que ainda enfrentam algumas dificuldades, né? Assim, medo de que o paciente fique agora com um geriatra ou com um fisioterapeuta especializado naquela área. E também cuidar de quem cuida, ou seja, o cuidador. Né? A gente sabe o quanto algumas doenças, ainda mais essas de caráter cognitivo, quanto isso gera de sobrecarga para o cuidador ou responsável, e se ele está doente, nada que ele está propondo vai acontecer. Quem aqui faz atendimento domiciliar sabe muito bem da importância de ter o cuidador do nosso lado e ele não doente. E quais são os desafios futuros? Bom, o primeiro é a gente entender que a gente vai viver muito tempo. Os nossos pais e avós hoje vivem mais tempo, eles nem tiveram essas oportunidades que nós temos hoje. Então, se nós estamos tendo, e se nós não estragarmos, né, com alimentação, sedentarismo, o estresse e outros fatores, a gente vai ver muito mais que nossos pais e avós. Entender também que nós, fisioterapeutas, iremos envelhecer. Então, aqui eu trago um dado do CREFITO falando que hoje nós já temos quase 12% de fisioterapeutas ou TOs com 55 anos ou mais. A maior aceitação dessa especialidade entre todos os profissionais da área da saúde, que nós possamos, isso eu acho um ponto importante, reorganizar os nossos serviços na lógica desses indicadores do envelhecimento, não tanto na lógica das doenças. E que nós possamos também readaptar os idosos para o mercado de trabalho, porque eles precisam, né, tanto por uma ocupação social, um papel social, como também por questões financeiras.
Então, esse é o objetivo, né? Que a gente consiga fazer com que essa curva seja cada vez menos atenuante, inclinada, né? Mais gradativamente. Que nós possamos também incorporar instrumentos para entender melhor a situação do idoso. O idoso não está sozinho, né? Então, como foi essa construção? Quais foram os investimentos que ele fez ao longo da vida? Não só na saúde, nas relações pessoais, financeira, enfim. Então, quando eu consigo entender, isso aqui é um instrumento, um mapa de contexto da atenção primária, então a gente entende que, quando eu penso em qualquer ação para o idoso, para ele voltar a ter uma rotina normal, ou mais próxima do normal, que fatores existem naquele território onde ele mora que vai nos ajudar ou não. Existe hoje algumas iniciativas bem interessantes, uma delas é a caderneta do idoso, que, na teoria, ela é muito boa, mas, na prática, é muito complicado de se propor. Por quê? Essa caderneta, ela precisaria que todos os serviços estivessem organizados para utilizar. Então, em qualquer serviço que eu passasse, público ou privado, eu saberia daquele idoso. Mas a gente percebe que há uma dificuldade por aqueles motivos que eu já falei ao longo do dia de hoje. Percebam que ela tem vários itens importantes, eu não vou me detalhar, mas tanto de orientações como de pontos que nós temos que saber, né, qualquer profissional para além do fisioterapeuta. Pode dar um clique no vídeo também, por favor? E também pensar agora na gerotecnologia, que esse vai ser um grande aliado nosso, né? Quando eu falo do envelhecimento ativo e aparece lá a aprendizagem ao longo da vida, um dos motivos é esse. Ou seja, como é que eu vou usar esse recurso da gerotecnologia a favor da pessoa idosa? Então, eu fui elencando aqui diversas situações onde esse novo campo pode ajudar a pessoa idosa. Pensando nas questões físicas, né, no ajuda do dia a dia, nas questões sociais. Então, a gente fala muito do uso da gerotecnologia para questões como a solidão, as questões cognitivas, então, como estímulo mesmo cognitivo para as questões de Alzheimer, ou outras situações que estão envolvidas, as questões emocionais, as questões educacionais, as questões ambientais, então, vigilância do local enquanto segurança, ou risco para a ocorrência de quedas, e também para estímulos dos mais diversos. Então, esse sim é um componente importante. Hoje, o Brasil está muito avançado nessa parte. É interessante a gente estudar o que há de complexidade na construção desses robôs, né? Característica, comandos, enfim. É algo extremamente avançado. Vale a pena, quem não conhece, se debruçar um pouquinho sobre isso. Pode passar mais um? Não, sobe mais um. E pode clicar no vídeo também. Tá? E quando eu falo da gente poder adaptar, atender as expectativas dos idosos, é a gente entender também que muito do que nós temos hoje nem sempre está indicado para todos os idosos. Então, eu vejo formas de promoção à saúde para a mulher, por exemplo, que é aqueles espaços de crochê, pintura, atividade física. Para o homem quase não tem nada. Então, assim, para além da gente ver a dificuldade que eles têm para ocupar esses espaços, é também saber o que nós podemos oferecer. O que será que essas pessoas gostam de fazer? Será que vocês, naquela fase, vão querer fazer essas práticas que hoje estão presentes nos mais diversos serviços, né, e são intitulados como promoção à saúde? Então, aqui, o desafio de falar da Cidade Amiga do Idoso é uma proposta real, né? Um programa do qual eu faço parte também, que a gente vai olhar a cidade que aquele idoso reside e pensar tudo que envolve o seu exercício enquanto cidadão, tudo para ver se está, de fato, atendendo às suas expectativas. Isso vai desde conversa com motoristas do ônibus, vai com conversa com o porteiro, vai com conversa com os serviços de saúde, vai conversar com as outras gerações, vai falar na escola e os cursos de formação, ou seja, tudo isso vai, sim, ofertar para o idoso aquilo que ele espera enquanto cidadão. Tudo certo?
Passou rápido, né? Muito obrigado, gente.